Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Nesta aula vamos tratar de 10 curiosidades sobre os astecas, maias e incas. Vamos lá então, meus queridos alunos? Número 1. Os astecas habitaram a região onde hoje é o México no século XIV. Outra denominação para esse povo é mexicas. Por isso o nome do atual país, México, entendeu? Então, os astecas está relacionado com o nome do país México. Foram eles que inventaram o chocolate. Olha aí, gente. Chocolate. Quem inventou o chocolate? Os astecas. Vamos lá. 2. A religião asteca era politeísta. Lembra que é politeísmo? Na crença em vários deuses. Várias divindades representavam os elementos da natureza. As cidades só podiam ser construídas em lugares onde uma águia houvesse comido uma cobra em cima de um cacto. Por isso, o desenho de uma águia comendo uma cobra na bandeira mexicana, como vocês podem observar. Tá? Sabia disso? 3. O sacrifício mais comum nessa cultura era o culto ao deus do sol. Eles acreditavam que o sol tinha que ser alimentado com sangue para continuar brilhando. Sacrifício humano, gente. Para isso, um sacrificado era segurado por 4 sacerdotes, enquanto um quinto lhe arrancava o coração. Isso é meio tenso, né? 4. O imperador asteca Moctezuma II recebeu amigavelmente o espanhol Hernán Cortés em 1519 e tornou-se até aliado do explorador. Colonizador, os espanhóis são espertos. Isso causou uma revolta popular em 1520, que culminou com a morte de Moctezuma II. O sucessor do trono asteca, Cuauhtémoc, é difícil fazer esses termos, assumiu e só conseguiu resistir à dominação espanhola até 1521. Quinta, né? Os incas habitaram a região da Cordilheira dos Andes, os incas, tá? América do Sul, onde hoje ficam a Bolívia, o Peru, o Chile e o Equador. A partir do século XIII, a mais famosa cidade inca foi descoberta no ano de 1911. Machu Picchu estava em um ótimo estado de conservação e permitiu que estudiosos entendessem mais sobre a arquitetura e costume da época. 6. Os incas eram especialistas em arte e metais preciosos, principalmente o ouro. Lembra aquela história da cidade do ouro? Né? Você vê alguns filmes aí. Então, que era abundante na região. Isso gerou algumas lendas sobre uma possível cidade ainda escondida, toda feita de metal dourado. O desenho O Caminho para Eldorado, de 2000, conta a história dessa lenda, mas no desenho os protagonistas realmente encontraram a tal cidade, enquanto que na vida real isso não foi comprovado. 7. A religião inca era baseada em apenas 2 entidades, o bem e o mal. Os sacrifícios incas eram dirigidos ao imperador, que era considerado uma divindade em terra. As vítimas eram sempre mulheres belas. Elas tinham que ser perfeitas, mas a sacrificada ia sempre voluntariamente. Aliás, ser sacrificado pelo imperador é uma grande honra para a moça e para a família. As crianças incas eram declaradas oficialmente fora da infância. Aos 2 anos de idade, a partir daí, os adolescentes tinham que ajudar nas tarefas do grupo. Em meio a lutas de poder e crises sociais, os incas foram dominados pelos espanhóis em 1532. Em uma cartada final, o sequestro do novo imperador.
Atahualpa, né? Isso acontece. Os espanhóis não queriam muita conversa não, cheirava, eles terminaram mesmo. 8. A civilização maia é uma das mais antigas de que se tem notícia habitar a região que vai do México até Honduras. Registro remete ao século IV a.C. Estou falando dos maias. Os maias tinham uma sociedade baseada nas crenças aos deuses da natureza e astros que seriam responsáveis pelo sucesso da caça, colheita e pela regularidade do clima. Então, os deuses estão todos relacionados com o clima, com os animais, com a natureza, tá? Todas as ações do grupo giravam em torno das necessidades dos deuses. Então, a religião é muito importante. 9. Essa civilização, estou falando dos maias, praticava sacrifícios humanos e fazia oferendas de diversos tipos para os deuses. Os executados no sacrifício normalmente eram prisioneiros ou pessoas de baixo escalão. Os maias tinham uma forma própria de escrita e utilizavam para registrar a história. No entanto, quando os colonizadores espanhóis os conquistaram, consideraram os livros maias mundanos. Quase tudo foi queimado. Os espanhóis, lembrando que eles eram católicos e não aceitavam outra ideia, outra religião, tá? Todo o material encontrado sobre os maias resume em apenas 3 livros: Códice de Trieste, o Códice de Madrid e o Códice de Paris. Os textos descrevem cultos e conhecimento em astronomia, tá? Os espanhóis, ao invés de conversar, vamos trocar informação de cultura, não, chegou, vamos colonizar, tá? É assim o pensamento. E a última curiosidade desse vídeo, número 10, é sobre os maias. Os maias foram os precursores da matemática. Viu? Você que gosta de matemática, eles inventaram um número que equivale a nada, conhecido no nosso tempo como zero. Eu já tinha esse pensamento do zero. O calendário gregoriano foi baseado na versão maia da contagem dos ciclos. Em 523 começou a invasão espanhola. Os maias, mesmo amargando um estado de decadência, conseguiram resistir a investir até 1556, quando foram finalmente suprimidos e feitos escravos. Pouco restou sobre a sua cultura, tá? Mas muitos não sabem ainda o que aconteceu com esse povo, porque tinha muita gente, né? E alguns desconfiam que seja doença, mas um dos motivos foram sim os espanhóis. Mas não foi só esse motivo, tá bom? Meus queridos, então passei para vocês 10 curiosidades sobre os 3 povos. Vamos estudar sobre esses povos nesse bimestre, tá? Em especial os astecas, os maias, os incas, mas também os índios do Brasil, tá bom? Em outro momento vou passar vídeos para vocês, tá? Um grande abraço, professor. Até a próxima aula. Tchau para vocês.